Você sabe de onde vem a sua culpa? Já parou para refletir que talvez você esteja se sentindo culpada por algo que você nem lembra que você fez? Talvez algo que você esteja carregando e reproduzindo comportamentos, pensamentos que vão para além de você? Pois esse é o segundo episódio de uma série onde eu estou compartilhando da minha história para te mostrar como eu posso te ajudar a transformar a sua história. E hoje eu quero falar sobre ancestralidade, sobre o que a gente traz ao longo da nossa história, desde o nosso nascimento e como isso reflete nas nossas relações. Vem comigo? No primeiro vídeo eu compartilhei um pouco sobre a minha história, do quanto eu vivi um relacionamento abusivo que só foi possível porque conectava com algo que já existia em mim. Mas que algo é esse? E o que isso tem a ver com você? Quanto hoje nas suas relações, na sua vida, você pode estar vivendo a partir de uma percepção que não é sua. A grande questão é que tudo aquilo que a gente acredita é a soma de tudo que nós vivemos, mas para além dos fatos, existe aquilo que a gente interpreta. A forma como a gente entende as situações, os significados e os pesos que nós damos para elas. No meu caso, logo no meu nascimento, existiu a sensação de um abandono. Mas eu só descobri isso 20 anos depois. Isso porque a única coisa que eu sentia era uma sensação. A parte da nossa história nem sequer é absorvida por imagens. Você sabia disso? Que na nossa primeira infância a gente vive certas situações, mas a gente não identifica através de imagens. E aí depois, com o passar dos anos, é que a gente vai colocando imagens para poder fazer sentido para nós. Mas voltando para cá. No meu caso, no meu nascimento, eu senti um frio. Esse abandono veio no meu corpo como um frio. A gente pode não ter referências da nossa memória, mas o nosso corpo guarda marcas. E guarda partes daquilo que a gente viveu que foi traumático para nós, a partir do significado que nós demos. Naquele momento, por conta de um nascimento prematuro, naquela época, alguns anos atrás, minha mãe não ficou comigo desde o primeiro momento, o que é compreensível para mim adulta, para o meu racional. Mas o meu bebê entendeu que havia sido abandonado. E esse abandono veio através dessa sensação corporal que continuou ao longo da minha história. Depois que eu fui entender que isso acontecia quando eu tinha uma situação onde eu me sentia abandonada ou rejeitada. Consegue perceber que o processo de autoconhecimento é muito mais profundo do que a gente imagina? E que aqueles comportamentos que muitas vezes você se critica, se culpa, podem estar vindo de um lugar que você sequer tem acesso? Pois eu levei mais de 20 anos para conhecer essa história. Até então, eu me culpava sim, por vários dos meus comportamentos, pelas situações que eu vivia, inclusive da relação que eu já compartilhei com você. Eu me via diante de um cenário de caos, me sentindo cada vez menos merecedora de amor e não sabia de onde vinha. Ao mesmo tempo, eu tinha algumas pistas. Já desde criança eu tinha a sensação de não ser amada. Eu buscava informações sobre isso, imagens que pudessem me explicar, mas foi buscando muito mais profundo, através da hipnose, de outras ferramentas que depois eu fui buscar para trazer para o método acolher, que eu pude desvendar esse mistério. Trazer a percepção para minha criança e também para minha adulta, que sim, eu merecia ser amada. Esse foi um dos pontos de virada, de transformação, de libertação na minha história. Eu quero te convidar a olhar para quais são os padrões que você vem repetindo e quanto você já mergulhou para entender de forma mais profunda sobre eles. Ou se você tem ficado aqui, no raso, do consciente, do racional, do cognitivo, que te leva a acreditar que você esteja sendo a culpada das suas situações. De forma alguma eu estou dizendo que você não seja responsável. Veja bem, isso traz toda a diferença. Se auto-responsabilizar pela sua vida, se empoderar, reconhecer o seu poder de criar a vida que você deseja é o que vai fazer toda a diferença para você criar o futuro que você merece. Ao mesmo tempo, reconhecer que as situações vão para além de você é essencial também. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a ancestralidade. Para além das tuas memórias, é importante você reconhecer a sua ancestralidade. Tudo aquilo que sua avó, sua bisavó viveu está aqui, já é comprovado. Nós guardamos as memórias ancestrais. Nessa minha busca por estudos, por compreender as vivências que eu havia tido, eu conheci a teoria do apego. Dentro dos estudos de trauma que eu sigo buscando e me aprofundando, porque é um terreno vasto e muito fértil para a gente se curar. E a teoria do apego nos traz que somos seres de vínculos, que desde o primeiro instante precisamos desse contato com os nossos pais, com os nossos cuidadores, nos sentirmos reconhecidas, amadas, cuidadas, protegidas. No meu caso, não por culpa da minha mãe, nem do meu pai, pela estrutura social como era, que não contemplava esse bebê, que não reconhecia a importância desse vínculo, eu tive isso rompido.
Hoje, restaurado. Hoje eu tenho uma relação linda com a minha mãe, meu pai também. Hoje, presente na minha vida, dada a nossa relação. E eu posso olhar para cada um deles sabendo que eles fizeram o melhor que podiam. E esse também é meu convite para você. Olhar para os seus cuidadores, reconhecendo que eles também têm as dores deles. Então aqui não é sobre culpar o outro, nem sobre culpar a si mesma. É sobre se libertar dessa culpa que tanto nos limita e que tanto nos traz desafios. É reconhecer e buscar perceber o que ainda está no profundo do seu ser, para poder ressignificar, curar, se libertar, como eu disse. E aqui a teoria do apego nos mostra que se somos seres de vínculo, dependendo da forma como tivemos essa estrutura na primeira infância e ao longo do nosso crescimento, isso vai se refletir nas nossas relações, a começar pela relação com nós mesmos. O apego então nos mostra que dependendo desse lugar, se nós sentimos seguras ali, no primeiro movimento, nos primeiros anos da nossa vida, nós teremos relações que também trazem esse apego seguro, ou seja, você se permite se entregar, se permite confiar no outro. Porém, infelizmente, eu costumo brincar, como um unicórnio dourado, colorido, que ninguém viu por aí, ou seja, pouquíssimas pessoas cresceram numa estrutura familiar que contemplou elas a terem esse apego seguro. A maioria de nós está nas outras esferas que eu vou compartilhar com você agora. O apego evitativo, o que isso significa? Significa que se você não teve de forma estável os teus cuidadores demonstrando que você era merecedora de amor, demonstrando que você podia se sentir segura, você tende ao longo do seu crescimento a passar a evitar os vínculos, a evitar se entregar, a confiar desconfiando. O apego é o ambivalente, é o oposto, ou seja, a pessoa precisa o tempo todo de conexão, ela precisa o tempo todo ser reconhecida, ser validada. E por último, o mais desafiador, o desorganizado, que une instabilidade, esses dois aspectos, ou seja, a pessoa que tende a evitar, ao mesmo tempo precisar ser reconhecida. A dor é que muitas vezes a gente oscila por todos esses, ou seja, você fica num padrão mais evitativo, se fechando para o mundo e para as relações, conhecida na sua carência, e muitas vezes você vai ficar nessa instabilidade até mesmo no mesmo instante. Quero adentrar na forma mais teórica disso, só quero te convidar a perceber quanto os teus comportamentos podem ser explicados de forma muito mais profunda. Eu compartilhei com vocês sobre aquilo que eu vivi, uma relação abusiva que me trouxe muitos desafios. Nossa sociedade ainda julga mulheres vítimas de violência. A gente precisa desconstruir essa percepção e reconhecer o quanto todas nós, em algum momento, de alguma forma, em algum nível, já passamos por abusos. Muitas vezes não somos capazes de nos defender, não apenas pelo medo latente daquele momento, mas por tudo que carregamos. Traz desafios para perceber o quanto os teus motivos que levam a sentir culpa e que te colocam em situações de conflitos precisam ser revisitados, formados. Quando a gente escolhe se acolher, a gente pode olhar de perto e reconhecer o que precisa ser ajustado, transformado, o que precisamos curar, libertar em nós e quanto isso impacta. Isso traz transformação para todos que nos cercam. Se você é mãe, eu quero te reforçar ainda mais isso, porque quando a gente cura, a gente cura todas que vieram antes de nós e principalmente todas que vieram a partir de nós e todos também. O meu trabalho, que eu entendo para além de trabalho como uma missão, é esse grande convite para a gente criar um futuro diferente, uma realidade mais acolhedora, mais amorosa, mais compreensiva e de conexão do feminino e do masculino. Que essa união pode nos trazer um lugar de muito mais paz, de muito mais harmonia, de relações muito mais possíveis e saudáveis. Convido a vir comigo. Vamos juntas?